Fala, Siqueirinha, tudo bacana com você? Bacana. Como é que você está? Muito bem. Tá tranquilo? Sim, obrigado aí pelo convite. Eu não tenho essa informação aí se quem perdeu a Magnitsky, como perdeu as pregas. As pregas a gente tem. Tem que perguntar, tem que perguntar para quem perdeu a Magnitsky ou para quem perdeu as pregas. E aí, Alan? No meu caso ainda. Alan? Ainda? Lá no exército lá tem o, né? Você perdeu. Eu tenho. Eu também não sei essa informação. Eu fui da Força Aérea. Não, então, uma piadinha assim. Uma piadinha. O assunto é sério, assim, né, Emílio? o assunto. Não deveria. O assunto é sério, porque você sabe que a pessoa esperta, ela não perde tempo. Não é isso? Nem as pregas. Ela não perde tempo porque a gente precisa saber realmente o que acontece para se preparar. Porque o mundo não é dos otários, o mundo é dos malandros. Por isso que vocês estão aqui. Sim. Nós queremos saber o seguinte: para onde vai o Brasil? O Brasil está numa situação bem crítica e alguns não estão enxergando isso. Porque quando se olha os números da economia real, Emílio, parece que as coisas estão indo bem, né? O PIB vai crescer 2,5%, o desemprego 5,7%. Aí você tem algumas pessoas saindo da linha de pobreza, e daí você fala, bom, então a economia está indo muito bem, né? Essa é a narrativa aí, é isso que o governo conta. Mas tem uma segunda parte que o governo não conta, que tem muita sujeira aí embaixo do tapete. Então o que está acontecendo com o Brasil? Apesar dos dados da economia real, tá indo muito bem. Você tem... O Brasil está gastando tanto quanto o Bolsonaro gastou na pandemia. Tem um dado que chama necessidade de financiamento do setor público. Ou seja, é quanto o governo arrecada, aí tira o que ele gasta, e aí ele precisa... Falta dinheiro e... Isso, aí falta dinheiro, ele vai lá e precisa emitir título, ganhar dívida. Está chegando aí a 1 trilhão já a necessidade de financiamento do setor público. O Bolsonaro, na época da pandemia... O que significa... Vocês veem isso com coisas difíceis. Isso. O que é esse 1 trilhão do... Financiar? Necessidade que o governo precisa se financiar. Então, o que é esse dinheiro? Isso, porque pagar o quê? É para pagar todas as contas. Então, por exemplo, como é que o governo tem dinheiro? Ele arrecada através dos impostos. Certo, que a gente paga. Isso, todo mundo paga imposto e tal. 34% do PIB, mais ou menos, é o valor de impostos do Brasil. E aí o governo vai lá e gasta. Certo. Bom, se ele gasta menos do que ele arrecada, não tem problema. Ele faz um caixa. Ele faz um caixa lá, guarda, é o que chama de superávit primário, né? Então o governo vai lá e gasta. Se o governo ele gasta muito mais do que ele arrecada, da onde tem o dinheiro? Ele vai lá e precisa se financiar. Então, ele emite dívida. E aí é isso que a gente chama de necessidade de financiamento do setor público. Ele emite esses títulos do Tesouro Direto. Exato. Ou seja, as pessoas emprestam dinheiro para o governo e conforme o risco percebido pelas pessoas, mais eles vão ter que pagar. Agora, o Emílio falou antes, depois eu vou perguntar para o Alan também, da situação atual, fazendo um paralelo com a Dilma. Lembrando que a Dilma segurou preços de luz, segurou preços da Petrobras, impondo a maior perda. E logo no ano seguinte, a população se revoltou, causando até, implicando no impeachment. O impeachment teve o negócio da pedalada? Teve. Mas se não tivesse, talvez, a população nas ruas, isso não aconteceria. Diante disso, o que a gente tem de semelhança e o que tem de diferença do momento atual e provavelmente 2026 com o ano que era a reeleição da Dilma? Algumas pessoas podem dizer que a gente está numa situação semelhante à da Dilma. É isso aí. Eu vou além, eu digo que é pior do que a Dilma estava nessa situação. Por quê? Porque era isso. Quando você tinha 2013, 14, bolsa indo bem, desemprego baixo, juros baixos pela caneta, e daí desemprego... O mercado de trabalho bombando e todo mundo fala, olha, a economia tá bom. E aí muita gente falava, não tá gastando muito, o déficit está crescendo, o endividamento está subindo e se der uma crise, os investidores vão parar de investir, vão parar de contratar e vai ter uma crise maior ainda. Deu no que deu o que você falou. Agora a gente está na mesma situação. Alguns dados da economia real aparentemente bem, só que 8 a cada 10 famílias estão endividadas. Esse é o maior dado, esse é o maior número da série histórica.
3 em cada 10 famílias tem alguma dívida atrasada. E o número de falências também nunca foi tão alto. Então, aí você fala assim, mas isso pode ser que melhore. Não vai melhorar, porque com juros a 15%, isso continua pressionando as famílias, que estão com essas dívidas altas. E daí, ano que vem, a eleição, um governo populista, um governo que vai tentar fazer de tudo, porque isso não é exclusividade só do Lula, todo mundo faz isso, mas o PT faz mais do que ninguém, vai gastar muito, ou seja, os juros não vai reduzir. Então, a gente está num momento parecido com a da Dilma, com uma diferença. É que, na época da Dilma, o endividamento estava 60%. Agora já está... E agora já está acima de 70%, batendo ali para os 80%. Então, essa é a primeira diferença. E a segunda, como eu falei, o déficit do governo lá, a necessidade de se financiar, agora, um tri. Na época da Dilma, 600 bilhões. Ou seja, as nossas contas públicas estão pior do que a da Dilma. E aí tem um dado interessante aqui, Alan e Sami, que é o seguinte... Dos últimos 40 anos, se você pegar de 1980 a 2000, antes da pandemia, vamos pegar antes da pandemia, 40 anos, o Brasil teve 26 anos bons e 14 crises. 14 crises. Ou seja, o Brasil, quando você compara com o resto do mundo, a média de um país desenvolvido foi 3 crises nesse período. O país que teve mais, e o Marcos Lisboa fala muito sobre isso também, teve 7 crises. Ou seja, a gente tem muita crise. A última foi na pandemia, no Covid. Então, eu não tenho dúvida que a crise vai chegar e acho que agora ainda você vê quase como se fosse um alcoolismo, né? O governo dando bebida ali, parece que está tudo bem. Mas a crise vai chegar por quê? Porque o Brasil é um país que tem muita crise. Então, eu não tenho dúvida que isso daí vai chegar. Eu quero estar errado, eu queria estar errado, mas eu acho que eu não estou errado. Não, e a coisa só não piorou mais, né? Porque o Banco Central, ainda a mão de ferro, consegue segurar a situação. Que é a única coisa que diferencia daquela época, né? Porque naquela época, supostamente, tinha uma interferência no Banco Central. Tombini, né? Então, exatamente. O cavalo de pau. Baixando a taxa de juros no porrete estatal e aí gerando um aquecimento artificial da economia e veio a inflação. Agora, o Banco Central, independente, né? Foi aprovada a independência em 2020, né? Se eu não me engano. Então está mais blindado. Se não fosse isso, Siqueirinha, para mim, a crise já teria ocorrido. Mas eu concordo, a situação fiscal é muito mais preocupante hoje do que naquela época por conta desses dados aí que você falou, né? Beleza. Dívida 80% do mas PIB. Tem uma coisa. Todas essas bolsas que o Lula tá dando, que vai fazer Bolsa Gás, Bolsa Luz, Bolsa o que lá, tá tendo aprovação no Congresso. Aí, ó. E a oposição? Eu sei que você não é deputado federal, mas cara, a nossa oposição tá passando tudo, assim. Ou seja, eu vejo a oposição como cúmplice. Mas o que funciona aqui não é que é oposição. Porque como é que esse governo se mantém se você começa a dar os números? Tá com os intelectuais, você pegar os intelectuais estão lá, os artistas estão... As ideias são as mesmas, de 100 anos atrás. Exato. Aí você vê os artistas com ele, a imprensa, uma boa parte da imprensa, a maioria, né? Governo, o político à venda. Claro. E agora os togados. Centrão. E agora os togados também estão. Sim. Então é difícil. É muito grande a máquina. A máquina para derrubar é muito difícil. É muito difícil. Porque hoje em dia, pode ver, é o que a gente estava falando aqui, não tem mais ideia. Sim, o Congresso é 100% desconivente, ideológico, fisiológico. E a gente está trabalhando com nome. É nome. Você pode ver, é Lula ou Bolsonaro. Sim. Não tem ideia. Não é discutir. Não tem princípio. Não tem planejamento nenhum. Os princípios que você não gosta, tem. Plano de governo, plano de Brasil, não tem. Não existe isso. Fala que é populismo. Não sei se é populismo. Talvez é assim que a turma quer. E vamos assim, né? As coisas são assim porque tem um motivo, é isso. Porque o cara lá do Centrão, fisiológico, não tem ideologia nenhuma. Então, obviamente, eles são grande parte do problema. Porque daí ele fala assim, fica muito fácil, né? Que o governo precisa economizar e cortar gastos. Sim, mas não mostra como fazer, né? Não, e pelo contrário, ele fica pedindo, tá bom, então vamos cortar das suas emendas parlamentares? Não, veja bem. Aí não. Preciso de 50 bilhões. Corte de mas, gasto governo, você precisa cortar o gasto, tá? Mas, olha, eu quero 50 bilhões de emenda parlamentar. Então, Bolsa Gás, tá? Porque talvez não faça sentido. Isso é uma política... Olha só, o Partido dos Trabalhadores prometeu, né? Tirar o pobre da pobreza, um monte de coisa. O que a gente tá fazendo,
voltando nas políticas de 1980 do Fernando Henrique. O gás era o auxílio gás que tinha lá atrás. O pé de meia era o Bolsa Escola que tinha lá atrás. Então, daí o que fez? O Fernando Henrique fez essas políticas que faziam algum sentido na época. Veio o Lula, falou, vamos empacotar tudo num programa só, que ao invés de eu dar para um fim específico, a pessoa vai gastar, um programa liberal, vai gastar do jeito que acha que gasta. Só que aumentou muito. Né? Agora você tem um Bolsa Família, que aumentou muito, e além disso ele está dando agora o Bolsa Gás, o pé de meia, mas etc. tem um outro problema na economia, que a gente já falou aqui outras vezes, que é o seguinte... Muitas vezes, para o cara ter um salário mínimo, então o cara que trabalha num supermercado, que trabalha no varejo, não compensa, porque se ele não trabalhar, ele vai conseguir fazer uns bicos, vai ter todas essas bolsas, e aí o setor não consegue contratar. Aí fala assim, não, por que ele não paga mais? Porque se ele pagar mais, ele não consegue operar. Quebra. Ou vai ter uma inflação, assim. Então, você não acha que a gente teve um processo de aumento nos valores de bolsas em todos os governos que levaram a uma situação meio disso. E aí o sucesso do programa de auxílio deveria ter menos gente. Sim. E a gente tem mais. O maior competidor do empresário chama-se governo. Porque quem que vai querer trabalhar quando você pode ganhar? Se você tá, se o cara tá preso, ele tem auxílio reclusão. Aí o cara tem, auxílio gás. Aí o cara tem Bolsa Família. E aí você já tem agora pessoas com 20 anos recebendo Bolsa Família. Então, o maior competidor do empreendedor, do empresário, chama-se governo, porque os benefícios sociais ficaram muito grandes, a ponto de não se torna atrativo você ir trabalhar para ganhar menos às vezes ou a mesma coisa. Mas isso é um sinal de país doente. Siqueirinha, eu somei o número de pessoas que optaram por não trabalhar. População em idade ativa pode trabalhar, mas optou por não trabalhar, certo? Seja porque ganha bolsa, porque é herdeiro, qualquer que seja o motivo, mas os desempregados. A gente tem, mais ou menos, 72 milhões de pessoas que não trabalham. Isso é desperdício. Eu estou falando, a população do Brasil adulta chega a mais ou menos a 180 milhões, incluindo idosos e crianças. Ou seja, você tem mais de um terço, né, que não trabalha. Como é que o país vai desenvolver? Um país em desenvolvimento, cuja mão de obra, 72 milhões de pessoas, não trabalham nesse país. Não tem como. Exato. E, em parte, por conta desses incentivos. E muitas vezes a gente premia o insucesso. Então é isso. A partir do momento que eu falo assim, eu vou dar um benefício só se a pessoa não estiver trabalhando, só se a pessoa estiver desempregada. Qual é o incentivo que você cria? Eu vou o primeiro incentivo é ir para a informalidade. Sim, é mais fácil. Se você tiver um emprego, você fala, não me registra porque eu perco o benefício. Mas como reverte isso? De repente o governo dá mais subsídio para a empresa, alguma coisa para você incentivar, contratar essas 70 milhões de pessoas que não querem fazer nada? Você não pode dar benefício que premia o insucesso. Você pode fazer alguma coisa de transição em que mesmo que ele estiver trabalhando, ele consiga receber parte ainda. Então, por exemplo, essa ideia não está longe de acontecer e tal, mas por isso que muita gente fala em renda básica universal. Porque daí todo mundo receberia, né? Isso daqui uns 100 anos acho que tem diversos países ainda. Né? Não ele dá porque tem gente pagando. Por exemplo, diz que na conta de luz vai ter benefício para 60 milhões de pessoas. 140 milhões vão pagar. O governo ele gastava 6 bi, agora vai passar para 13 bi. Se alguém está pagando, ele vai buscar esse dinheiro. Só que agora não adianta mais ele cobrar. Porque mesmo cobrando, bateu o recorde agora. Sim. A gente mostrou aqui. Nunca arrecadou tanto. E nunca deveu tanto. Sim. Então chegou no momento que não tem como voltar para trás. Tirar. Entendeu? Então esse é que é o problema. Porque esse é o problema. Não tem mais saco para tirar o dinheiro, não tem mais como assim raspar. Que o Brasil resolveu os problemas de déficit público. Primeiro que não resolveu, mas foi sempre arrecadando muito. Porque é muito mais fácil você passar no Congresso um aumento de imposto e você consegue na hora. Para você reduzir os gastos, você precisa mexer em PEC, aí precisa ter maioria, e daí você não consegue. Então, assim que o Brasil resolveu o problema, tentou resolver o problema fiscal, sempre aumentando imposto, e você não consegue reduzir os gastos. Então, o que acontece? O Brasil, ele tem uma política que ele intensifica as crises. Porque quando o país está indo bem, ele gasta.
Porque ele fala assim, tá indo bem, vou gastar. Só que esses gastos, eles só viram salário e aposentadoria. Todos os gastos do Covid viraram salário e aposentadoria. E quando vem a crise, que o justo é, eu vou reduzir os gastos, você não consegue. Porque os gastos estão rígidos, estão na Constituição, você não consegue mexer. Então, você gasta demais nos momentos bons, não consegue, você só consegue frear um pouquinho a velocidade de crescimento. E aí a gente fica um país sempre que... Agora 34% do PIB. E se ainda tivesse serviços bons, ok. O problema é que isso não se traduz para a sociedade em termos de serviços de qualidade. Mas agora, quando a gente viu, Alan, você pode até comentar isso, depois a gente fala pro Léo. Passou em unanimidade a questão do imposto de renda. Exato. A questão do imposto de renda. E aí toda a oposição falou, ok, para mim a conta não fecha. A gente vai chamar o break para a rádio e a gente continua, Delari, conversando disso. Alan. Não, o Fuzil ele tocou. Assim. Peraí, calma. pô. O Delari tá. Tava indo bem. Eu falo pra você, precisa fazer um. Desculpe. Quer ver? Vou ensinar. Rádio Oficina. Presta atenção. Vamos lá. Reginaldo tá lá, é ele que dispara. Como que é? Então, olha, daqui a pouquinho a gente continua. A presença hoje muito importante. Daqui a pouquinho, depois do break, nós vamos falar sobre as estatais. Vamos falar sobre o Correio também. Boa! Daqui a pouquinho, Meu Deus, depois nem do me break. fala. Boa. Vamos lá, Reginaldo, faça o break para nossa rede de rádio. Qual é a diferença? Tive um Eu aprendi Time. Acha que é só chamar o break? Não, é que o Delari tá assim, olha, fiquei nervoso. Sam me afobou, aqui é um escopo. Não, é porque eu queria. Eu Mas queria mandou bem, chamar Sammy, o break foi pra lá. bem. Mas a próxima eu faço certo. Ele é novo. Agora, 8 negros pra criticar, nem só. Não, ajuda. Mandou bem, Vocês Sam. podiam Mandou trabalhar bem. tudo no governo. Calma que é a volta do break. Ele é novo, relaxa. Fala. Não, o Fuzil, acho que ele fez uma pergunta muito pertinente. Como é que reverte? Você tem um incentivo para continuar isso. Por quê? Porque ninguém quer perder voto. E você sabe que cortar os auxílios, você vai perder voto. Então você já criou na base um sistema que é viciado. Essa é a razão pela qual, Sami, os deputados lá, de maneira unânime, votaram a favor da isenção do IR sem uma contrapartida fiscal. Exato. Isso é populismo. Total. Né? Então o sistema já foi feito assim porque ninguém quer assumir o ônus. Assim. Não, eles falam que o que aumentou vai dar conta e eu acho que não vai. Ele fala Não, assim, não vai. não tem como. Não, e é isso, eles não falam a segunda parte da conta. Eles falam assim, quem quer aqui quer pagar imposto? Ninguém quer. Ué, ninguém quer pagar imposto. Então tá bom. Então significa que você não vai ter esse serviço público, esse serviço público, esse serviço público. Olha, eu quero que as pessoas que ganham até 5 mil reais não paguem imposto. Todo mundo quer isso. Só que então você tem que dizer, olha, se você não está pagando, o teu coleguinha vai pagar. Alguém tem que pagar. Alguém vai ter que pagar. E nada vai mudar do mesmo jeito. Ou você vai reduzir os serviços públicos. Então pergunta pro cara lá, pro mais pobre, e fala, olha, mas então o SUS a gente vai ter que cortar, a universidade a gente vai ter que cortar a verba. Veja bem, é isso. Ou você fala assim, quem quer que o Brasil, a Suíça faz muito referendo, e, eles deixam a população decidir. E uma vez estiveram lá para trocar os caças da Força Aérea. Os caças aéreos. E aí eles falaram assim, quem quer que todo mundo quer caças novos. Claro, é legal. Porra, a Força Aérea é legal. Só que eles sabem, caças novos significa que eles vão cobrar mais impostos. Não quero, tá bom? Esses aí que a gente Fica tem. com esse caça E aí. você tem, então, um bando de político populista que não explica essa segunda metade da Bando conta. não, todos. Foi unanimidade. Todos. Unanimidade. Que não explica essa segunda... E aí a gente fica um país infantil. É isso aí. Que você não consegue ter uma Todo conversa mundo adulta. quer. Exato. Quem quer pagar? Eu não quero pagar Vocês estão imposto. espantados com isso, Que viu? verdade? De verdade. Não. Mas olha só. Eu vou te dar um exemplo. Que todo mundo é assim. Mas votamos para não ser mais assim. Tem maioria. É igual aquela coisa. Votou-se um monte de sargento, policial, delegado. Você fala, agora a coisa vai mudar. Nada muda. Então, quer dizer, não vale mais quem você vota. E sim como o sistema quer que você trabalhe. Ou estou errado? Não, tá certo. Ó, eu vou dar um exemplo. Tinha uma pessoa eu sou do Partido Novo, uma pessoa do meu partido que falou assim, Léo, tem um programa aqui muito legal, que é a gente dá ônibus gratuito para atletas. É isso. Nossa, muito legal, né? O Fuzil não quer que atleta pague imposto. Ué, muito legal, pô. Precisamos melhorar as Olimpíadas, precisamos dar bolsas gratuitas para os atletas. Só que tem um atleta
Aí o estudante também quer, O médico. óbvio. Aí o médico, a enfermeira também precisa. O ajudante de Pô, aí o encanador o também. Pô, a empregada repórter. doméstica. Aí ninguém mais paga ônibus. Exato, aí ninguém mais paga ônibus. Então a gente tem que pensar que a gente chama das consequências não intencionais das coisas que a gente está fazendo. Então só todo mundo. Se ela chega lá só explica, precisamos valorizar os atletas. Então agora ônibus gratuito. Olha como eu sou O bonzinho. professor olha não como eu paga defendo as boas. meio ônibus, né? Só o estudante, né? De escola pública uniformizado. O que nós precisamos fazer é dar dicas para a população. O que fazer? Sim. O que fazer? Porque fica essa discussão é sexo dos anjos, não chega a lugar nenhum. O que a gente tem que fazer é que o Mercado Livre fez. O Mercado Livre hoje é a melhor empresa que existe no Brasil. Sim. Dá pau na Amazon. Dá pau em qualquer uma, porque vai lá, chega, você pede o negócio, entrega. Excelente. É muito bom o Mercado Livre, todo mundo já deve ter comprado ou conhece o Mercado Livre. Isso aí. O Mercado Livre, se você for pensar há pouco tempo atrás, eles trabalhavam com o Correio. Aí o Correio começou a ter greve. Sim. Porra, tem greve no Correio, atrasava o negócio, prejudicava. O que o cara fez? Falou, eu vou fazer o sistema de entrega. Hoje é dele o sistema de logística. Eles fizeram... Não sei se vocês lembram quando ele começou a fazer esse sistema de logística. Resolveu o problema. Hoje o Correio não vale um figo podre. Você sabe o que é um figo podre? Você já comeu? Você já comeu um figo podre? Você não queira saber o que é um figo podre. Então você vê, o Correio hoje tomando essa naba, por quê? Porque não atendeu a expectativa da coisa. Então o que o cara tem que fazer? O cara que é esperto. Ele tem que achar alternativa para ele, para a família dele e que se dane. Que se dane ou ficar com essa conversa que a gente fica, porque não se resolve nada nesse país. Há quanto tempo a gente ouve que é esse papo que precisa, o Brasil é um país pobre, ou o Brasil é um país muito rico, ou o país é um país muito pobre. A gente não sabe se o Brasil é pobre ou se ele é rico, de tanta conversa que a gente ouve. O que a gente tem que dar é elemento para a população para não depender mais desses caras, entendeu? Esse é que é o problema do Brasil, que fica sempre essa conversa. Exato. E Emílio, se eu pudesse... Isso é com vocês que são políticos. Candidato. Que vocês ficam engabelando a gente de 4 em 4 anos. Você é nosso homem na leste. Não, Você é o nosso homem. Exato, mas eu tento fazer uma política Nossa, diferente do Alan. justamente para limitar o poder dos políticos e para diminuir o Estado. Mas só... Estamos de volta aqui na Jovem Pan com hoje presença de notáveis, Alan Gani e Léo Siqueira, para falar do rombo nas estatais. Siqueirinha, continue, você está falando do problema do Correio. Muito bom, muito bom. Dos Correios. Não, se a gente pudesse... O programa tá bom, hein, Dedê? Você vê que eu não tô nem falando, hein? Tô quieto Se a aqui no gente meu pudesse educar a população, o Alan, Emílio, eu ensinaria eles, diria para eles fazer apenas uma pergunta. Sempre que tiver alguma coisa. A pergunta é: quem paga a conta? É sempre assim. Eu gosto de cultura, óbvio. Acho que tem que valorizar a cultura. 16 bilhões para a Lei Rouanet. A pergunta é: quem paga está a conta? pagando isso? Ah, precisamos valorizar juízes. Sim. Mas se eu dou um iPhone para cada um, a pergunta é: quem paga a conta? Então, se toda vez o brasileiro fizer essa pergunta, quem paga a conta, eu acho que ele vai ficar muito mais maduro e vai falar: legal, você está contando metade da história, mas sou eu que estou pagando o iPhone do juiz, sou eu que estou pagando o dinheiro para o Wagner Moura fazer o filme dele e desfilar lá em Viena com frevo. Então, eu não quero. Mas Então, a pergunta é sempre essa: quem paga a conta? Mas, ô Siqueira, como que faz isso aí? Porque essa pergunta muitos fazem, mas geralmente quem faz essa pergunta é aquela que não tem nenhum benefício, que só está vendo o dinheiro sair, não está vendo nada sobrar em casa. Como que você faz com a grande maioria que tem os benefícios e não vê o dinheiro saindo diretamente do bolso para pagar essa conta? Exato. Essa é uma ótima pergunta, porque é isso que acontece, o que você falou. Isso aí. Isso que acontece é quando você tem benefícios concentrados e custos difusos. Ou seja, quando o cara vai lá e fala: olha, Lei Rouanet, não sei o quê, um monte de brasileiro é contra. Só que os artistas vão se beneficiar muito. Então a Cláudia Raia vai fazer vai ganhar 5 milhões lá na Lei Rouanet, vai aparecer lá no vídeo dela com uma sandália de 5 mil reais, o Wagner Moura também. E esses caras todos se organizam para falar: é isso aí, esse governo valoriza a cultura. E a empregada doméstica que está pagando isso, ela está atrasada para o trabalho, ela vai pagar já tanto que ela não vai parar isso. Então, de fato, acontece isso. Bom, eu acho que você tem que valorizar pessoas que vão contra essas pautas. Simples assim. Não são todos os... Não, mas o que eu digo é a pessoa, que nem você falou, a empregada doméstica
tomar essa consciência, porque não é um boleto que ela tá pagando a Lei Rouanet, é um imposto que ela paga naturalmente, só que às vezes a pessoa ela não tem consciência que é ela que tá pagando, porque é o que eu tô falando, não sai do bolso dela, ela não tira o dinheiro no e preço coloca. das Exatamente. mercadorias. Como fazer as pessoas mudar esse Boleto pensamento? Rouanet. Porque muitas dessas pessoas têm um benefício ou de Bolsa Família e tudo mais, e pra ele tá beleza. Pra ele o dinheiro tá entrando diretamente, não tá saindo em forma de imposto, você entendeu ou não? Eu acho que o cara tem que entender que tudo que vai do governo é dinheiro dele. Então, por exemplo, o Correio vai pedir 20 bilhões. 20 Sim, bilhões. nossa senhora. Ah, não existe tesouro, né? O tesouro nacional. É o dinheiro do brasileiro. Mente abstrato. Exato. Sim, sim. O Emílio falou lá atrás, assim, porque o dinheiro do governo é abstrato. É o dinheiro das pessoas. Dinheiro público não é de ninguém, né? de ninguém. É das Nosso. pessoas. Dinheiro público é de quem achar. Essa é a carteira ideia. na Na rua. vila, Quem pegar na primeiro. vila é assim. Belmiro. Se tá na rua é do primeiro É que isso aí catar. mesmo. Exato. É o pensamento É dos pipa caras. caindo, Mas tá eu- na mão. Claro. Não tem essa ideia no Brasil, né? Todo mundo acha que o dinheiro do Estado é abundância, né? Exato. Que tem dinheiro pra Isso. tudo e tal. O dinheiro é das pessoas. O Thomas Sowell tem uma frase que eu acho muito boa, que ele fala o seguinte: o princípio da economia, primeiro princípio da economia é a escassez. E o primeiro princípio da política é esquecer o primeiro princípio da economia. Exato. Não, então as pessoas têm que saber que tudo é dinheiro dela. Então, a partir do momento que o Correios o governo vai cobrir 20 bilhões de déficit, são as pessoas que vão cobrir isso daí. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa saber é que sempre que você fala em dinheiro público, é o dinheiro do pagador de imposto. E toda vez que o governo fala assim, eu vou gastar mais, significa que as pessoas estão pagando mais. No ápice da imbecilidade, não daria, por exemplo, para você, a população receber boletos em casa, por exemplo, 12 centavos, que é referente à saúde, R$1,28, que é referente ao imposto recolhido que vai ser colocado em escolas. Se esses impostos, que nem o Morgado falou, viessem subdivididos em boletos, você acha que teríamos uma outra visão? Nos Estados Unidos é um pouco assim. Você compra e você vê na hora quanto foi pago de imposto. Mas você não sabe para onde está indo. Você não sabe para onde está indo, exato. Por isso que eu falei um pouco assim. Mas você já sabe. Então, aqui no Brasil, se você fosse comprar um carro zero, você ia ver que você pagou 100 mil reais num Onix e você viu que 50% foi de imposto. E daí, na hora, você ia falar assim, olha isso daí, o tanto de imposto para onde está indo. Seguinte, gente. Diga. Você sabe que no mundo tem o pessoal que é esperto. Opa. E tem o pessoal que é trouxa. Sim. Senão não dá, maioria. senão não dá equilíbrio. Quando os dois se encontram, dá negócio. Eu vou dar uns números para você agora aqui, que são números realmente tristes. Por quê? Porque é a realidade do Brasil. E quando você sabe que a gente mexe no dinheirinho, o dinheirinho é o que fala, é o mais covarde de todos. Sim. É o nosso dinheirinho, porque é difícil ganhar um dinheirinho. Suado. No Brasil, relatório Henley Partners, vocês conhecem muito bem. 1.200 milionários só esse ano picaram a mula, se mandaram no Brasil. Foram embora. 1.200 milionários levaram com eles 8,4 bilhões de dólares De em dólares. capital. 8 são os caras que estavam aqui dando um emprego ou não. Tudo bem, anda lá na Ferrari. Não, Não, sei mesmo se ele comprar uma Ferrari, ele está interessa. girando a economia. Eu sei que foi embora do Brasil 8,4 bi Já em era. capital. Para você ter uma ideia, o Brasil ele é um dos maiores países que exportam riqueza privada no mundo. Ou seja, o brasileiro Que tem dinheiro. pica a mula, Pirulito. porque ele não confia realmente em todo esse papo que a gente falou, porque a gente não vê a coisa. Você não vê a luz Exatamente. no fim do túnel. Ministério das Relações Exteriores, que é do Brasil. Ele diz o seguinte: 5 milhões de brasileiros estão fora do Brasil. Só em 23, 400 mil pessoas foram embora em relação a 22. Eles falam o quê? Qual é o problema? Por que eles vão embora? Instabilidade econômica, que é isso que a gente fala, a gente não sabe o que vai ser no mês seguinte, quanto mais no outro ano, muda a regra, agora parece que vão cobrar um imposto do passado. Retroativo. Ninguém Brasil sabe até direito. o passado é incerto. A instabilidade fiscal, instabilidade política, que é essa coisa Jurídica. jurídica também agora que entrou,
e a desvalorização do dinheiro. E insegurança. E o custo do Brasil. Mas fora E aí- tirando a insegurança. Fora isso, tá tudo Fora bem. isso, Tirando isso, tá ótimo. fora isso, é um ligar. país Se tirar esses detalhes. Se aí- desesperar lentamente. São coisas pequenas. Não, as estatais, acumulado no ano, é um déficit de mais de 8 bilhões. Acho que é 8,3 bilhões, nem é o maior terminou da o ano, história hein? E nem terminou o ano. do nosso bolso. E é essa, desculpa a palavra, mas a burrice do cara que fala, vamos taxar fortuna, grandes fortunas, e não vai acontecer nada. O cara tratado igual um criminoso no país dele, só porque ele tá gerando riqueza, etc., óbvio que ele vai para outro país. É óbvio. Enquanto você continuar tratando o empresário, o empreendedor, o cara que gera emprego, como criminoso, como se fosse algo errado você gerar riqueza e ter sucesso, é óbvio que ele vai para outro país. Agora, outro dado que assusta, porque não é só o endinheirado. Exato. Porque o Tem muita gente que vai tentar ganhar vida lá também. o mais... Estudantes. Cabeças boas. As cabeças boas também estão indo embora Pessoalzinho aí do Brasil. de 15 Então a 20 anos, tudo. é isso aí. Todo mundo... Bom aluno pra E caramba. por que isso diminui o nosso crescimento econômico, Emílio? Tem um artigo que fala exatamente sobre isso. Quando você tem alguns caras que têm mais capital intelectual, mais conhecimento, se esses caras deixam o país, significa que você está tirando os melhores cérebros. Os melhores E daí vão embora. os caras medem lá quanto, eu não lembro exatamente o número agora, mas quanto que isso diminui o nosso crescimento econômico e nossa produtividade. Você pegar os melhores caras, você forma ele e tal, e aí E vai embora. pra fora. Ô, Siqueirinha, eu tenho assim É relatos. o time de... do Santos. Não, de professor. O time do Santos... Hoje tem, hein? Pega lá. Isso aí. Quem Pega o time vai do mal Santos. fica, quem vai bem sai Não, quem fora. vai bem não É joga o no Brasil ano é lá. o Santos. Tem professor falando que em federal, o cara vai dar aula Mas de é mesmo. contabilidade, Emílio. Segundo ano, os alunos não sabem Excel, assim, que é o básico. Para quem a gente tá falando em inteligência, a gente tá na era da inteligência artificial, programação, o Sam sabe disso. O pessoal não sabe Excel, entendeu? Então, assim, você tem um declínio na educação que é visível, né? Olha, o mais importante foi esse encontro de notáveis. Sim, Foi, o o programa programa, hein? hoje foi soberbo. Beleza. Foi Anote aí. Verano. Procure no Google. Soberbo. Soberbo. Procure lá, soberbo, significado, você vai entender. Agora, finalmente, eu me formei no doutorado. Parabéns. Agora, é a primeira Parabéns. vez. O doutor Aí, doutor. Siqueira. Siqueirinha. Doutor Léo. E vou dizer uma coisa pra Doutor você. Siqueirinha. Eu vou dizer uma coisa pra você. Tá vendo esse cara aqui, hoje, assim, Com essa cara de tonto. com esse zenha, Que isso? elegante? Isso aqui veio lá da ZR. GL. Itaquera. Veio lá de Itaquerão, Itaquera. Isso aí, Ele tá dando aula agora lá em Itaquera. Era um isso lixo. aqui, isso aqui pegava a linha vermelha. eu sei suava. todas as estações de cor. É isso aí, ó. Vai lá, estações da linha vermelha. É? Vai. Corinthians Itaquera, Arthur Alvim, Patriarca, Guilhermina, Vila Matilde, Penha, Carrão, Belém, Bresser, Moca, Pedro II, Sé, Anhangabaú, República, Santa Cecília, Marechal Deodoro Esqueceu o e Barra. tatuapé. Esqueceu o tatuapé. Pulou o tatuapé. Pulou o tatuapé, hein? Esqueceu o Pulou o tatuapé. tatuapé. Justo onde minha mãe mora agora. Muito bem, obrigado, Viu aí, Siqueirinha. Esse é o nosso homem. Pulou né? o Esse é o Tá Siqueirinha. pensando que... Ó, deixa eu passar aqui. O Alan Gani também faz palestras em todo o Brasil. Alan Underline Gani tá aqui, o nosso companheiro aqui da Jovem Pan. Daqui a pouquinho ele tá aqui. Essa semana vai ficar aqui com a gente. E ele sabe as estações de Miami. Ele sabe todas as estações Da Disney. Maior ele nome sabe. de bordéis. de Miami. Arroba Léo Siqueira BR é o Instagram aqui do Léo também, deputado por São Paulo.